Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Sou a professora e costureira Denise. O tema da nossa aula de hoje é materiais e produto. Então, para esse produto, a gente tem o principal material, que é o tecido. O tecido, ele dá a sequência para ter o segmento aonde a gente quer chegar no final. Então, tem uma variedade imensa de tipos de tecidos. Então, desde que vocês tenham a gosto ou a necessidade de escolher esse tecido, é fundamental ter essa classificação. Então, como são um segmento que segue com tecido, vai passar para os tipos de materiais, que é os acessórios para a máquina, até o final desse produto. Então, para desenvolver esse produto, a gente precisa estudar e conhecer esse tecido, tá? Então, como eu tenho aqui um retalho, vou mostrar para vocês e dar uma ideia, porque tudo vai seguir de acordo com o gosto e essa necessidade para esse tipo de tecido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, porque tudo vai depender da escolha mesmo. O algodão, ele é mais usado para tudo. Então, aqui a gente tem o tipo de tecido com praticamente com vários, assim, tipos de fio, fibras, que a gente chama, Deus lá do planejamento que foi feito os tecidos, né? Os mais finos, mais grossos, muito finos, tá vendo, ó? Bem finos. Então, cada um, ó, os bem mais de algodão mesmo, né? Que é o brim. Aí a gente tem essa visão que pode ser, para que pode ser tá usando, né? Esse aqui é muito bacana também, porque a gente pode estudar para conjuntos, para as blusas, as saias, né? Então, aqui os casacos, sobretudo. Então, tem essa possibilidade, tá vendo? Assim, Deus dos mais finos, né? Esse aqui é a cambraia de algodão, tá? Então, assim, as espessuras, né? Que a gente temos de vários tipos de tecido, vocês sempre observar o conforto, né, do corpo também. A gente tem uma série de informações para cada um deles. Então, assim, aqui a gente tá tendo essa possibilidade. Tem os que é focado mais para malha, né? Tem vários tipos de blusas mesmo que é feito em malha, os tecidos masculinos, femininos, tem tudo isso, os tecidos que é próprio até para bebê, tá? Então, assim, focando alguns aqui, como esses, vocês vai percebendo a dimensão que existe, tá? Aqui a flanela, tá? Todo tipo de tecido, a gente trabalha com o tipo do fio, tá? Que se ele é fio reto, se ele é fio atravessado, e o tipo se ele em viés, que a gente corta ele em canto, fazendo as tiras, se torna no enviesado, né? E assim a gente trabalha com a posição que a gente pode identificar desse tipo de fio, que é o comprimento, o comprimento, o ordume e a largura, a trama do tecido. E assim por diante, várias infinidades mesmo, esses tipos de tecidos. Aqui o lés, que é muito usado, muito dentro dos tempos antigos, até os atuais agora, né? Muito, a moda vai e volta. Alguns nomes de tecidos são mudados, a composição vai sendo trabalhada, eles vão mudando, tá? Isso aqui são umas poucas ideias, como eu tenho outros depois para mostrar para vocês, às vezes também até o próprio tecido na loja, dá para vocês pegar um pouco, tá? Então, aqui tem os que tem os brilhos, tem os que tem os bordados, tá? A composição mesmo são riquíssimas, né? Em cima dos que vem já trabalhado direto até de próprio de fábrica, ou mesmo quando é feito mesmo na própria tecelagem, né? De recursos lá do princípio, né? Que é feito o tecido. E assim, o moletom, tem tecidos que não
se perde de vista, né? O tanto que é usado. Outros já fogem um pouco, depois eles voltam de novo, né? Com algumas mudanças de composição, tá? Aqui a gente não vai falar assim tudo agora, qual que fica as metragens, as larguras e para qual peça que ficaria melhor, porque tem as cores, tem as combinação, que a gente pode ver isso aqui mais com o nosso tempo, né? Assim seria, ó, outras composições em cima também de os tecidos. Como a gente pode estar estudando individual, uns combina com os outros, né? São assim, para a gente identificar com esse tempo, né? Maior. Aqui tem umas rendas que sempre também, as mais finas, tá vendo? As mais finas com as mais, depois tem outras mais grossas também. E assim por diante, a gente trabalha com essa composição dos tecidos. E todo tecido aqui, ele é trabalhado de acordo com as máquinas e as agulhas, né? A gente temos essa composição para as agulhas, certo? Ó, tá vendo aqui? Mas, assim, eu tenho mais de cento e poucos tipos de tecido, que eu, assim, demonstro assim, mas tirando, aí a quantidade é imensas, né? Aí temos os estampados, né? Os trabalhados assim, os barrados, que aqui a gente não modificou aqui para demonstrar para vocês, e assim por diante, tá? Então, essa é algumas ideias que a gente gosta de estar mostrando, porque eu gosto muito de trabalhar mais assim com o tempo. Não precisamos ter muita pressa, né? Porque quanto mais a gente estudar, melhor fica para nosso produto final ficar bom. Então, para vocês, depois de estudar então essas ideias, depois a gente tem umas longas sequências para nossos tecidos. Então, seria a tesoura para cortar os tecidos, pode ser de qualquer marca, e desde que vocês sintam o conforto de segurar, porque geralmente elas são maiores e mais reta aqui embaixo, né? Para posicionar na mesa, porque tem as tesouras e também tem as máquinas de corte. Essa mais maior e mais pesada, ou às vezes mais reta embaixo, ela é própria para tecido. As de papel são as mais leves, né? As mais assim, né? Desde que vocês sintam conforto também de segurar. Então, essa aqui seria para o papel, para a gente cortar. Tem o desmanchador de várias maneiras, tá? Esse aqui é o desfaz ponto e de abridor de casa também, que pode ser muito usado. Então, assim, é uma sequência de materiais que, assim, a gente pode estar adquirindo aos poucos. Por exemplo, as linhas, vocês podem ter as de elanca, no caso aqui as para as overlocks, né, interlock e tantas outras, galoneira, seria de acordo com o tecido, porque tem os de elanca, né, que é fio de nalho, e os fios de algodão. Então, de acordo com o que vocês vão adquirindo, com a possibilidade, tipo de tecido, a gente tem os tipos de linha, tá? Aqui no caso seria a opção de comprar de acordo com a tarefinha, não precisa de tanta cor, mas pelo tecido a gente escolhe certo com a cor do tecido. Mesma coisa das retas, né? Tem vários tipos de linhas que todas são boas, depende muito do nosso tipo de maquinário e tipo de tecido, tá? Acabamento que a gente quer que fica legal. Então, seria essa de algodão também, mesma coisa, e de nalho, tá? Então, as agulhas, pessoal, a gente, para agulha de mão, a gente tem várias possibilidades de ter acabamentos, assim, melhores, né? Com alinhavo, né? Às vezes, o tipo que a gente precisar, então, a gente usa. As mais finas são os números maior, né? E as mais grossas, número menor. Então, as agulhas de mão tem numeração e todo tipo de máquina também tem os tipos de agulhas adequadas, que também são
é adequada, porque são as linhas, no caso também, tipo assim, de agulhas, que é essa daqui, é utilizada para o tipo de máquina. Então, tem as numeração certa, tá? Que a gente tá usando. Os materiais, assim, que a gente for adquirindo, os alfinetes para costura, praticamente aqui no caso, ó, seria vários espessura, tem vários modelos, várias marcas, né? E a gente pode adquirir também, que ajuda bastante. No caso de acessório de máquina, a gente usa muito a pinça para puxar as linhas. Então, a questão de acessório de máquina vai muito pessoal, e tem umas que tem que ser necessário mesmo, tá? Não tem como ficar sem usar. A questão da nossa modelagem, eu ia fazer os riscos dos moldes, a gente precisa de um caderno para fazer anotação, do papel, um craft, porque aqui eu tenho várias espessuras, a gente pode estar usando de acordo com a quantidade que a gente precisa. O caderno para fazer anotação também, e as anotações de medida, alguma observação, é muito bom. Os lápis para a gente escrever, né? Tanto alguma coisa de modelagem, esse aqui é para riscar, que ele é mais grosso, né? Esse aqui é o comum de escola. Escola, esse mais fininho, né? Normal, escolar mesmo. Pontador, que é muito bom, a gente tem em mãos, né? A régua, pessoal, eu não uso kit de régua, eu uso essa normal, que é de escola, tanto para costura quanto para modelar, tá? E a fita métrica, porque é um acessório que não tem como ficar sem ela, porque ela é de costura e de modelagem, tá? Então, aqui são algumas das nossas dos nossos materiais que a gente vai estar sempre assim, tendo que estar em alguns irmãos, né? Da maneira que a gente for, então, precisar usá-los, né? Diante do tipo de tecido com as máquinas. E a gente pode adquirir aos poucos. Assim, conto com vocês para a gente continuarmos, tirarmos as demais dúvidas de vocês. E eu agradeço pela presença, pela atenção, e até a próxima aula.